Bom, pessoal, como vocês podem ver, tá? Aqui é a minha conta, tá? No chess.com que eu abri pra fazer essa pesquisa. Tá? Meu nickname é Matheus Chic, de Chiconato. Eu entrei em 13 de novembro de 2025. Aí é uma visão geral, tá? Do meu desempenho no Blitz. Eu só joguei Blitz, tá? Às vezes, algumas partidas eu joguei 3x2, mas a maioria foi 3-0, que é mais rápido. Joguei no meu rate mais alto de 1677. Aí tá a porcentagem das partidas, tá? Vitórias e jogos perdidos. Todas as relações, tá? Quando eu joguei de pretas, de brancas. E um pouco do gráfico do meu desempenho, né? Que eu comecei lá em 13, fui subindo, fui descendo, enfim. No final foi bem cansativo, para falar a verdade, que eu só queria terminar esse experimento aqui para fazer essa análise e falar para vocês. Então, tá aí, eu joguei bem rápido, foi num período em que eu tava parte das minhas férias, tá? Então, tá aí. Basicamente foi isso, eu só joguei Blitz. E aí agora eu vou trazer um pouco das partidas, tá? Então eu acabei analisando 540 partidas das 1000 jogadas. E eu analisei todas porque eu acabei vendo que tinha um padrão. Então eu achei desnecessário analisar todas. Eu comecei com a primeira partida, que foi lá do dia 13, e fui analisando uma por uma até as mais recentes, tá? Algumas eu pulei, empate eu não analisei. E foi bem maçante, pra falar a verdade, mas era algo que eu queria trazer e discutir, né? E como eu vou falar mais à frente, gerou um resultado até que inesperado, mas que foi importante para eu poder fazer uma análise, né? Então, como vocês estão vendo, aí estão todas as partidas. Essa conta ela vai ficar aberta porque não tem por que eu fechar ela, assim. Talvez eu jogue alguma outra vez para passar o tempo, mas é mais isso, então. Quem quiser ver, consultar, tá aí. Eu só joguei Blitz e vai ficar disponível, tá? Para quem quiser entrar e analisar. Eu acabei pagando por diamante para fazer análise de todas as partidas na plataforma do chess.com. Bom, pessoal, dito isso, essa apresentação, né, que foi passada a vocês, eu anotei alguns dados aqui, que eu acabei rabiscando à mão mesmo, tá? E eu vou trazer algumas informações que eu achei interessante compartilhar. E o que foi que eu analisei de tudo isso, né? Então, basicamente, eu analisei 540 partidas, tá? Eu não analisei as 1000 partidas que eu joguei, por conta que eu tava vendo que seguia um padrão, então ia ser tempo desperdiçado em analisar todas. Então eu analisei 540, foi um valor referente a um pouquinho mais que 50% das partidas. Então eu consegui constatar que grande parte das partidas, pontos aqui que tiveram destaque. Eu fui marcando as partidas que eu joguei e que o meu adversário jogou abaixo de 1.500 pontos. Valor é 1.500, valor de 1.600 acima, 1.700, 1.800, 1.900 e 2.000 para cima. E o que chamou atenção é que tanto eu quanto o meu adversário jogamos mais partidas abaixo de 1.500 e mais partidas acima dos 2.000, né? Então, isso é interessante, porque se eu tô na faixa de 1.500 de rate e tô jogando com um adversário que também deveria estar nessa faixa, teoricamente, né, as partidas deveriam se desenvolver dentro desse limiar, né, de 1.500, 1.600 até 1.700, mas não foi isso que as partidas mostraram. Eu até anotei aqui que o maior rating que eu joguei numa partida foi de 2.300 de rating, em que eu obtive 94,3% de precisão numa partida de 23 lances. E o maior rate do meu adversário, na partida que ele ganhou de mim, foi então de 2.300 também, jogando para 93,2% de precisão, só que foi uma partida de 8 lances, em que eu cometi uma gafe no começo. Mas sim, obtiveram várias partidas que jogaram 2.150, 2.200. Bom, então o que eu consegui constatar com isso, né? Eu pude verificar que, de certa forma, acontecia um padrão, em que as partidas que apresentavam essa porcentagem, esse valor de rating acima, principalmente as partidas de 2.000 para cima de rating, eram partidas que dificilmente ultrapassavam 20 lances. Então, dá pra gente perceber que uma pessoa de 1.500, 1.600 de rating, se ela tiver vantagem no início de uma partida, ela dificilmente vai perder e vai fazer bons lances, né? Então, para eu ter jogado acima de 2.000 e para meus adversários terem jogado acima de 2.000 também, isso indicou que essas partidas, normalmente, elas não passavam de 20 lances. Ou seja, quer dizer que para quem está nessa faixa de rating, essas aberturas, esse começo de jogo, essas pessoas desempenham um bom xadrez. E o que eu fui percebendo é que as partidas abaixo de 1.500, em que nós jogamos abaixo de 1.500 de rating, foram partidas que apresentaram um maior número de jogadas, né, de lances. E isso indica também outro fator, que para essa faixa de rate especificamente, partidas muito longas, obviamente elas tendem a cair essa precisão. Porque, geralmente, uma pessoa que tem 1.500, 1.600 de rating no xadrez, ela não vai ter um médio, mas principalmente final de jogos muito bons, né? Porque demanda de muita teoria, muito estudo. E, como eu falei, eu sou um jogador casual, eu não estudo para além do que
eu acompanho de xadrez, para que eu jogo de xadrez. Então a gente tem algumas aberturas que já são padrões, né? Que são lances de livro, né? E o meio-jogo e o final de jogo são muito relativos, né? Vai depender muito do adversário e do momento que você tá. Então essa foi uma análise que eu fiz e que também, ao se tratar de jogar blitz, né, que é uma modalidade de 3 minutos, sem acréscimo de tempo, isso também influencia muito no fator de erro, né? Porque os primeiros lances você faz tranquilo, mas depois o apuro do tempo ele vai comprometer a sua precisão, porque basicamente você não tem muito tempo para jogar e você precisa pensar em lances que sejam bons ou apenas lances possíveis, né, em que você não perca pelo tempo, né? Então a blitz também não seria a melhor modalidade para você querer verificar sua precisão ou seu rate, né? Então, como dica, eu diria para quem está pensando em subir de rate e melhorar, ou até mesmo saber oficialmente seu rate, seria bom jogar partidas pensadas, né? Partidas de 10, 15 minutos até 1 hora, e que pudesse, depois dessa partida, verificar os lances, estudar esses lances como uma forma de aprendizagem mesmo. Porque no Blitz, você vai jogando, e não para devidamente para refletir, né? Sobre como foi seu jogo, como foi seu meio-jogo, final de jogo. Então isso é interessante. E, bom, é isso. Eu acho que o Blitz não vai resolver essa questão. E o Blitz vai ter mesmo essa oscilação de rating, isso é normal, tá? Como eu analisei todas as partidas, eu consegui verificar que existe muito essa oscilação por conta de tempo, por conta de aberturas, por conta de golpes, né, que alguns adversários já têm pronto. Enfim, então o Blitz é esse ambiente mesmo, em que em uma partida a pessoa pode jogar acima de 2.000 de rate, e na outra partida ela pode jogar 900 de rate, né? Então não seria o ideal. Bom, pessoal, para finalizar o vídeo, eu trouxe aqui algumas curiosidades, tá? Que eu achei interessante, que são diretos do site do chess.com, e eu vou ler aqui agora e vou colocar para vocês. Bom, vamos lá. Curiosidades. Mestres de xadrez ingleses foram recrutados para decifrar códigos na Segunda Guerra Mundial. O Mikhail Tal tem apenas 3 dedos na mão direita. Essa eu não sabia. Há cerca de 1.800 GM no mundo, que são grandes mestres, né? O checkmate mais rápido, ele pode ser realizado em apenas 2 lances. Após 3 lances, há 121 milhões de posições possíveis de serem, né, jogadas. Membros do chess.com jogam mais de 1 bilhão de partidas em um mês, né? Então, 1 bilhão de partidas por mês. Até os anos 1600, o rock exigia 2 lances. O último checkmate em um campeonato mundial foi em 1929, e em meados de 1800 partidas de xadrez eram jogadas sem limites de tempo. Bom, o chess.com foi fundado em 2005 por colegas de universidades, chamado Eric J. Quando o jogador fica em Zugzwang, essa palavra tem significado em alemão, tá? Que significa movimento compulsório. Qualquer lance te colocará em desvantagem. É isso que eu tinha para falar. Comentem aqui, tá? Se vocês conheciam alguma dessas curiosidades, comentem se vocês já vinham percebendo essa disparidade de rating que acontece dentro das partidas do chess.com. O que me fez fazer esse vídeo foi comentar com um amigo que também sentiu isso, tá? Durante os jogos. E se alguém tem mais de 2.000 de rate e percebe que às vezes joga para 3.000, ou se você é iniciante e já enfrenta dificuldades de adversários com rates maiores, comenta aqui pra gente poder discutir e pensar um pouco mais sobre isso, tá? Bom, acho que é isso. Eu fico por aqui. Até o próximo. Não sei.